Nos estúdios da Minas FM, é o ex-deputado federal Jaime Martins, né? Vamos atualizar aqui também alguns assuntos importantes, né? Essa é a proposta aqui do programa Bom Dia Divinópolis. Primeiro, bom dia, prazer te receber aqui, Jaime, seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano, bom dia, Jorge Neto, bom dia a toda a equipe da Rádio Minas, né? É um grande prazer estar aqui e agradeço pelo convite para a gente poder debater temas importantes para a nossa cidade, para o estado e para o país. Bom dia a todos os ouvintes de Divinópolis, de toda a região centro-oeste. E hoje em dia, como está na internet também, bom dia a todos os ouvintes do mundo inteiro que estejam sintonizados conosco. Estou à sua disposição, Flaviano, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo. Estamos com um prazo limitado para debater tantos assuntos importantes, né? E isso nos limita talvez um pouco de aprofundar, mas vamos lá, depois a gente pode voltar outro dia e aprofundar um pouco mais em determinados temas. Eu já adianto que o ex-deputado estará no podcast Pauta Quente dessa semana. Lá a gente vai ter a oportunidade de debater muitos assuntos, né, e aprofundar em alguns deles também. Eu queria primeiro começar a entrevista, né? O deputado passou por um procedimento cirúrgico de emergência recentemente, mas felizmente agora recuperado, né? Voltando às atividades normais. A gente que lidou na vida política durante muitos anos, em mandato efetivo como deputado federal 24 anos, mas eu participei com meu pai durante os 4 mandatos dele e sempre com a minha mãe numa forma política, não tendo mandatos, mas uma forma política de atender os mais necessitados, encaminhá-los, né? Que sempre foi uma porta aberta na minha casa, ali na 1º de junho. E, então, para a gente exercer essas atividades, a gente tem que ter algumas condições mínimas. Uma delas é a condição de saúde, né? Para ter essa disposição e tudo. E fiz essa cirurgia com um pouco de preocupação, que cirurgia em coluna sempre é muito delicada, mas mando aqui o meu abraço ao Dr. Tales, que foi o cirurgião que me operou aqui no Hospital São João de Deus, e meu agradecimento a ele, mas foi uma cirurgia absolutamente bem sucedida, um pouco mais de um mês de cirurgia, eu já estou voltando para a academia, fazendo as minhas caminhadas. Ontem fiquei 5 horas de pé lá no bairro Campina Verde, participando da festa de reinado, né, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, sem nenhuma dor. Então esse é um problema que eu considero assim já quase superado, voltando à academia, voltando à esteira, voltando a correr. Então, estamos aí na fase final de recuperação e de acompanhamento com fisioterapia e pilates, essas coisas que devem ser. Portanto, essa questão de saúde é uma questão hoje que eu considero superada. O único obstáculo de saúde era esse e já estamos na fase final de recuperação. É importante o senhor falar sobre essa recuperação, né? Porque estamos em um momento de um desenho de um cenário político para a eleição municipal. E o nome do deputado é sempre lembrado como pré-candidato, né? Existe essa possibilidade? Não, eu tenho sido muito cobrado para posicionar minha candidatura. De um lado, pessoas que se posicionam pedindo que eu me coloque como candidato, sinto essa pressão nas ruas. Ontem eu passei 5 horas lá no bairro Campina Verde, como eu disse, uma festa de reinado, né? Até quero deixar aqui meu abraço à família dos congadeiros. Tivemos lá um incidente muito terrível no sábado, na noite, em que perderam a vida o São Antônio Sanfoneiro e a dona Eliette Cunha. E um clima de constrangimento ontem. O Frei Leonardo estava lá, celebrou a missa, participamos da missa, participamos do desfile dos reinados. E onde a gente vai, que a gente tem contato com a população, a gente é muito cobrado em se posicionar, em ser candidato. Parece que você tem falta de uma gestão assim, diferente, né? Que possa ter mais eficiência, mais clareza nos seus objetivos. Então, nós estamos aqui numa fase final de avaliação. Uma das coisas que eu tinha que superar é a questão de saúde, que já está superada. A outra questão que eu esperava muito poder resolver é um problema que eu não tenho um envolvimento direto, mas que eu tenho um envolvimento indireto, uma responsabilidade, que era a questão relativa ao Cemitério da Paz, relativo lá àquela construção do muro e aquela entrega do muro. Isso também, eu diria, Flaviano, que já está resolvido. Nós concluímos o muro de contenção, foi um muro feito com bastante tecnologia, tive que pesquisar empresas do Brasil inteiro, trazer uma empresa de São Paulo para fazer algo que possa, digamos assim, ficar para a posteridade
não é um serviço para poder amanhã ser questionado, é um serviço definitivo. Concluímos agora também os muros de divisa, colocando dentro do padrão daquilo que está nos muros ali do entorno do cemitério, né? Então, assim, o piso do cemitério está recomposto, feita a terraplanagem. Eu, numa colaboração com o município, fiz inclusive a drenagem do cemitério. Ali nós tínhamos um problema muito sério, que talvez tenha sido a principal causa do incidente, que é a questão da drenagem. Não estou querendo aqui culpar essa administração, até porque o ocorrido ainda foi na administração anterior. Mas a falta de drenagem de toda a água pluvial que cai dentro do cemitério, ali numa superfície porosa, né, com os túmulos abertos, onde encharca muito. Tivemos o janeiro mais chuvoso da história de Divinópolis naquele ano, que ajudou a causar um incidente. Fizemos a drenagem, por incrível que pareça, eu fui ver a Rua Paraná, também não tinha drenagem, tive que fazer a drenagem do cemitério e jogar lá na Rua Goiás. Mas está feito, está pronto, essa obra está entregue, né, da drenagem. O cemitério também, eu diria que está entregue no que diz respeito ao muro. Faltam algumas discussões, a gente está avaliando a possibilidade de fazer um memorial em homenagem àquelas pessoas que tiveram ali a derrubada, né, infelizmente. Mas aquilo que a ciência podia fazer, aquilo que a tecnologia podia fazer, nós fizemos com consciência tranquila de ter feito todo o esforço possível, até porque aquela região ali e as pessoas que estavam ali são pessoas muito queridas, né? Pessoas com quem a gente conviveu. Eu morei ali naquele pedaço. Ali, especificamente a área onde houve o desabamento ali, era a rodovia dos Batistas, passava por ali. Aquilo depois foi aterrado, o cemitério foi expandido, e aí uma série de causas aqui que nós poderemos passar horas aqui discutindo a causa do incidente. Mas o fato é que foi recomposto de forma absolutamente segura, responsável, tecnicamente correta, acompanhado por especialistas que nós buscamos aí onde podíamos encontrar. Então também essa é uma etapa que é de uma página que a gente vira e que eu precisava muito virar essa página para poder fazer um enfrentamento público, né? Para chegar de cabeça erguida onde quer que a gente possa estar e participar do debate. De qualquer forma, a gente não se afasta do debate, a gente sempre tem que estar dando a nossa participação como cidadão, cada qual dentro daquilo que pode colocar, dentro da sua dimensão, né? E como eu tive o privilégio de conviver com muitas autoridades, de participar de muitos projetos, como o projeto das ferrovias, por exemplo, eu ouvi você falando aqui, eu sou o autor da privatização da rede, eu sou o autor do projeto que passou as concessões ferroviárias, a parte mais moderna, porque eu inclusive criei a Valé, que é outra parte para o DENIT. Então, são debates que eu acho que eu me sinto responsável para ajudar no esclarecimento, no direcionamento. Então, estamos aí, eu não quero ficar falando sozinho, se por gentileza, faço questionamentos aí dos ouvintes. O senhor citou agora há pouco essa cobrança natural da população, né, para que se apresente, até mesmo por causa da experiência política, né? Inclusive, o senhor sempre traça, né, algumas metas e estratégias, né, principalmente para o desenvolvimento de Divinópolis. A ferrovia, que era o caso que a gente estava citando agora há pouco, é um desses pontos, né? O senhor traz aí uma bagagem, uma experiência muito grande, né? É verdade. Só para me complementar, então, o item anterior, é o seguinte, eu estou em condições de disputar eleições, eu estou filiado a um partido político que está organizado e que, portanto, pode fazer uma convenção a partir já do dia 15 agora e vamos discutir isso internamente dentro do partido. Eu ainda tenho que conversar com a minha família também, porque a essa altura da vida você tem que estar sempre... a gente passa muitos anos da vida distante da família, então... Agora que minha família está sentindo assim, a nossa presença no dia a dia, eu preciso conversar com a família. Mas estamos em condição de disputar do ponto de vista legal. Assim, estamos com filiação em dia, o partido está organizado. Existem diversos outros partidos que têm nos procurado, diversos candidatos a vereador que estão colocados aí e que nos incentivam, nos estimulam, né? Então, estamos fazendo essas avaliações, o prazo está curto. É claro que temos que terminar esse tema até o final desse mês.
E aí isso traz para a discussão, né, essa questão de alguns temas importantes, né? A gente tem dois grandes desafios, né? A questão da ferrovia, que eu citei agora há pouco. A gente tem também a questão dos resíduos sólidos, né? Que hoje está em discussão a questão do A consórcio. questão das ferrovias é o seguinte, o dono da concessão das ferrovias brasileiras é o governo federal. As ferrovias de bitola estreita, que é a que nós temos aqui em Divinópolis, a concessionária é o DENIT. E durante o governo passado, né, o governo federal passado, propôs-se fazer a antecipação das concessões. As concessões não estão vencendo agora, elas vencerão dentro ainda de alguns anos para frente. Claro que é interesse das concessionárias que hoje ocupam fazer essa antecipação, porque você elimina de alguma forma a concorrência. Então, assim, é um certo direcionamento, né? Mas quando você faz uma concessão ferroviária, que você renova a concessão, que você antecipa, o governo federal cobra um aluguel. Quando ele faz uma concessão, ele vê quem vai dar o maior valor para utilizar aquele ativo que é do Estado. É como se fosse um aluguel de uma casa, está alugando uma ferrovia. Ferrovia, com as estações, com as oficinas. E você pode também oferecer um ágio pela antecipação. É o que tem sido feito, só que tem sido feito antecipação de forma a prejudicar muito o Estado de Minas Gerais. Te dar um exemplo aqui, uma renovação que já foi feita da Vitória Minas. Vitória Minas sai aqui do coração de Minas Gerais e deságua lá em Vitória. Praticamente 90% do percurso dentro de Minas Gerais. É uma ferrovia que ela já é operada pela Vale, ela já é uma ferrovia que tem já os seus danos, né, em função do tempo, é uma ferrovia que já tem algumas décadas, e que, portanto, já atravessa áreas urbanas e que precisa muito de ter melhorias, inclusive nos acessos a determinados pontos de carga. E, ao fazer a concessão, todo o recurso apurado com a concessão foi destinado para outro estado, foi destinado para Mato Grosso. Até um projeto que é necessário, porque é um projeto que eu fiz, que é a ferrovia, que eles chamam de Ferrovia Centro-Oeste, que na verdade é um subtrecho da ferrovia transcontinental que eu projetei no Plano Nacional de Aviação. Necessário, sim, é necessário, mas injusto com Minas Gerais, porque está renovando uma concessão em Minas Gerais, deixando os problemas nas ferrovias mineiras e levando recursos para ser aplicado em outro estado. E agora, esses trechos que estão aqui em Minas Gerais, se você renovar e não aplicar dos nossos trechos aqui, vai ser muito ruim. Nós já temos trechos aqui em Divinópolis que estão semi-abandonados. Divinópolis se transformou no entroncamento ferroviário de importância nacional na época, né? Porque um dos nossos entroncamentos levava a ferrovia para a região do Triângulo Mineiro, Brasília, enfim, da região centro-oeste. O outro braço levava a Angra dos Reis, que era um porto que ajudava a exportar nossas mercadorias. E esse trecho está sendo abandonado. Ou seja, é preciso levantar esse debate, ver o que nós temos que fazer. Divinópolis é uma cidade central no estado, temos aqui uma baita oficina, número grande de trabalhadores, e temos que centralizar esse debate e achar a forma técnica de fazer isso aí. Eu sou autor do Plano Nacional de Aviação, que está implantado, o que está em vigor hoje foi votado em 2010. Lá estão todas as ferrovias, todas as rodovias, todos os portos, aeroportos, mas eu fiz já uma atualização desse Plano Nacional. Já o atualizei e ele está parado no Senado. Está parado no Senado aí com certeza há mais de 4 anos, 5 anos, né, 6 anos, e dormitando lá. Na verdade, a gente fica assustado de ver que alguns ministros que sentam nas suas cadeiras não têm conhecimento suficiente para tocar o plano que o Brasil precisa, né? É uma vergonha um país dessa dimensão, um país que trabalha com produtos primários, né? As nossas exportações são basicamente produtos primários, ou seja, produtos de baixo valor, são minérios brutos, são produto do agronegócio, que são produtos brutos, né? Sem nenhum grau de industrialização, e tem que transportar longas distâncias e não perceber que tem que ser feito através do sistema ferroviário. Sem falar o nosso transporte de passageiros, que é uma vergonha, né? Nós temos que nos envergonhar. E lá no Plano Nacional de Aviação, aprovado em 2010,
está inclusive os trechos de trem de alta velocidade. Rio, São Paulo, Campinas, Belo Horizonte e São Paulo, Curitiba, tá certo? Que são os 2 primeiros trechos de trem de alta velocidade. Mas como nós temos, não quero aprofundar muito, que nós temos aí vários temas a serem debatidos, né? E Divinópolis tem aí uma série de projetos que são projetos estratégicos que precisam ser pensados, precisam ser refletidos, precisam ser levados adiante para poder melhorar a nossa cidade e melhorar, inclusive, a condição de vida das pessoas que vivem hoje com problemas como o nosso aterro sanitário, que é grave, nosso aterro de resíduos da construção civil, que é grave, que precisa também de uma solução. Eu consegui ajudar cidades como Carmo do Cajuru e Nova Serrana a implantar um projeto chamado Cidade Inteligente. E Divinópolis precisa também acordar para isso. A tecnologia vem, está batendo na porta a cada dia com uma nova, sempre algo novo a cada dia, né? Que você abra uma página de jornal, você abra a sua internet. Então, precisamos ter consciência de que nós temos que ter aqui 10 projetos que são projetos estruturantes e que precisam de ter atenção especial. A gente sabe que tem que cuidar da saúde no dia a dia, a gente sabe que tem que cuidar da educação no dia a dia, que são graves aqui, não é? Divinópolis, como outras cidades do país, também tem graves problemas na saúde e na educação. Mas a visão do governante hoje, ela tem que extrapolar isso, além da saúde, da educação, das coisas que são do dia a dia, da cultura, etc. Você precisa de ter o foco também nessas coisas que são inovadoras, que são estruturantes, que geram PIB, geram qualidade de vida, geram produtos, geram empregos. O projeto, por exemplo, da Cruz de Todos os Povos, ele tem um potencial extraordinário. Potencial não apenas potencial do ponto de vista espiritual, que pode representar, mas por ser um projeto de uma cruz que tem uma dimensão extraordinária, nós temos aqui algo que depois eu quero um programa só para falar sobre isso, que é a nova terra prometida que chega a Divinópolis. E não é Jaime Martins que está aqui falando, isso é uma fala de Dom Bosco, de 1863, que previu a construção de Brasília. Previu a construção de Brasília no paralelo e previu, nessa previsão da construção de Brasília, que a terra prometida estaria chegando aqui a Divinópolis. Isso é um tema que precisa ser debatido. Eu estou, inclusive, me entendendo com pessoas da Academia Divinopolitana de Letras, até para que a gente possa editar um livro sobre uma pesquisa nesse tema, que para mim é um ponto fundamental para gerar a narrativa necessária para que essa cruz possa ser definitivamente algo de muito diferente em relação ao mundo e que possa ser um ponto de visitação com muito mais fervor, muito mais pessoas virem de longe para poder conhecer a nova terra prometida que nasce aqui na terra do Divino e chega até Brasília. Mas é importante citar a Cruz de Todos os Povos, né? Porque como liderança política, o senhor foi um dos primeiros a acreditar no potencial da Cruz de Todos os Povos como um fomento do turismo religioso aqui de Divinópolis da região. Inclusive, já ainda como deputado, vendendo aí esse projeto, essa proposta para o governo do estado, para o governo federal, enfim, porque o projeto tem essa visão, né, de potencializar essa questão do turismo. Um projeto, ele foi muito bem concebido por quem o concebeu, né, a Associação Terra de Deus, lá na França, que fez 3 cruzes do mundo, a primeira no Líbano, já construída, a segunda no México, e a terceira quis o destino, assim, pela influência de pessoas de Divinópolis, que pesquisaram e que disseram que a terceira cruz, a primeira do Pai, a segunda do Filho, a terceira seria do Espírito Santo. Se nós temos uma terra do Espírito Santo, que é o que significa Divinópolis, então que essa cruz deveria vir para a terra do Espírito Santo. E assim veio. É importante esse trabalho que foi feito por essas pessoas, né? Quero citar aqui apenas um que eu estou me lembrando, o Zé Geraldo, que é o responsável hoje pelaquela construção, ele se esforça muito, dedica muito para isso, mas a dimensão vai muito além da espiritual no que diz respeito a uma coisa que a gente não enxergava nesse começo, que era essa previsão de Dom Bosco de que aqui está chegando a nova terra prometida. E a nova terra prometida, só para que você tenha uma ideia, imagina o que é a terra prometida lá para os judeus.
aquela narrativa de Abraão, que é bíblica, né? Que prometeu aquela terra para os judeus, mas aquela terra também foi prometida para os árabes. Então fica ali aquela área de conflito e bombas e guerras, a gente assiste de lado a lado. A gente fica por entender como é que se matam crianças com tanta facilidade, né? Tanto do lado judeu, mas também como é que o Hamas promove também seus atos de terrorismo. Aqui nós vamos ter uma terra prometida de paz. Vamos alcançar ao que seja a cruz de todos os povos, não só para os cristãos, que é a nossa grande maioria da população local, mas que é uma cruz que signifique paz, que traga para o mundo, que está precisando tanto de eliminar suas guerras. É guerra na Ucrânia, é guerra para todo lado que você vira, é só agressão, falta de diálogo, incompreensão. O ser humano, quanto mais evolui, mais incompreensível ele fica com o seu semelhante. Cada vez mais radical, desrespeito ao próximo. Então, eu espero que essa cruz possa ter esse significado que era o objetivo. Cruz da igualdade, da irmandade, da fraternidade entre todos os povos. Deputado, nós falamos um pouquinho sobre o desafio, né, da questão tanto das ferrovias, resíduos sólidos, né, construção civil, mas tem um outro desafio muito grande, né, dentro desse projeto estruturante de Divinópolis, que é a questão do saneamento e tratamento de esgoto, né, oferecer um serviço realmente de qualidade, né, tem que ser prioridade. O prefeito teve no meu gabinete, né, alguns anos atrás, e pediu que auxiliasse nesse processo. Ele tinha o objetivo de tirar a Copasa, me perguntou se eu sabia como fazer. Sabia, sei como fazer, né? Eu trabalhei e aprovei a Lei do Saneamento Básico Nacional, e a forma como a Copasa está em Divinópolis, ela não tem a concessão de Divinópolis, nunca teve concessão, ela tem um contrato de programa. Todas as cidades, é um contrato de programa. Você não tem uma concessão pública em que você abra um processo concessionário, todos possam concorrer. Então, essa é a necessidade de se fazer. Esse contrato aqui foi revisto já pelo prefeito, né, já publicou o decreto cassando a concessão, mas a Copasa fica em caráter precário até que se termine o processo de encontrar a concessionária. Foi até tenho que dizer, um aconselhamento meu, não trazer uma empresa privada, assim, do bolso do colete, que pode parecer estranho. Tem que esperar abrir a concessão, e existe uma expectativa, inclusive, de que haja uma redução significativa, uma melhoria significativa no fornecimento de água, né? Parar de faltar água nos bairros, completar os investimentos necessários no esgoto e ainda uma redução de tarifa. Por quê? Porque as empresas que têm aí no mercado têm atuado com mais eficiência do que a Copasa. Municípios aqui na região que tem isso aqui, por exemplo, Araújo é um processo de concessão nesse formato, Bom Sucesso é um processo de concessão nesse formato, Nepomuceno está entrando nesse processo de concessão. E algumas grandes, né, Pará de Minas, hoje tem Águas do Brasil. Então, a gente percebe que atua com mais eficiência e com menor custo. Então, precisa isso sim ser avaliado e trazer para a população a melhor condição de não faltar água, de ter tratamento de esgoto, ter esgoto tratado e a um custo mais razoável. A minha expectativa é de que possa significar algo como 30% na redução da tarifa de água, o que é muito importante para a população de um modo geral. A gente entrou de forma superficial na questão dos resíduos sólidos. Hoje existe a discussão aí de um consórcio, né, Jaime, sobre a questão dos municípios aqui da região, né, direcionar aí ações nesse sentido. É o melhor caminho para solucionar esse problema? Deixa eu te falar, esse é um debate que tem que ser feito. Existe a possibilidade de que Divinópolis resolva o seu problema sozinho, vamos dizer assim. Existe a possibilidade porque Divinópolis está inserido no CIAS. Hoje, a solução está vindo através desse CIAS, que são vários municípios da região e que vão ter que depositar o lixo em algum local. Existe a necessidade de transbordo, existe lixo de outros municípios que podem aportar o local onde vai ficar centralizado, mas o que não pode haver é o lixão nesse molde antigo que a gente está acostumado. Chegar, achar um buraco, uma loca e ficando tacando lixo ali. Esse lixo ele é contaminante, ele provoca chorume, vai para os cursos de água, vai para as águas profundas. Então esse não é um modelo compatível com o meio ambiente hoje e com essa modernidade da ESG, né? que hoje orienta as boas administrações.
Então, isso aí tem que estar ligado a um processo em que esse lixo seja eliminado. Esse lixo tem, inclusive, o potencial de gerar empregos para os catadores, que podem tirar aquela parte que é reciclável, né, para ser reciclado, e pode ser também utilizado para transformação em energia elétrica. Você pode, hoje, tem tecnologia de transformar lixo em energia elétrica. É uma tecnologia sensível, porque não adianta você tirar a poluição do solo e jogar no ar, mas é possível que você elimine a poluição do solo e transforme em energia elétrica, que é algo que é uma demanda que todo mundo tem, né? Energia significa progresso, desenvolvimento. Então, esse é um debate que nós podemos fazer. Nós já estamos aí em cima da hora, mas talvez tenhamos temas aqui que nós vamos ter que fazer um programa para a gente aprofundar em cada questão desta. O lixo dá um programa, a cidade inteligente dá um programa, como é que você faz uma cidade inteligente, troca toda a iluminação, faz cabeamento de fibra ótica, coloca a Divinópolis aqui 800 câmeras de segurança e não gasta nem um centavo, ao contrário, ganha. É possível. Isso foi feito em Nova Serrana, está feito lá. Está feito em Cabo do Caju. Apenas para dizer que eu podia falar que está feito na China, não, mas está feito aqui do lado. Então, esse tipo de coisa, Divinópolis precisa debater e precisamos entrar nesse tempo, nesse cenário. Agradeço aí vocês, viu, Azair? Pronto para outro convite, o dia que você achar por bem, a gente está aqui para debater esses temas. É por isso que eu já anuncio que o Jaime estará no podcast, né, desta terça-feira, né, ele que é disponibilizado todas as terças-feiras, 19h30, no nosso canal oficial no YouTube e também transmitido pela TV Candidez, canal 13.1. Te convido a acompanhar o podcast dessa semana, porque vamos aprofundar nesses assuntos que foram abordados aqui no programa Bom Dia Divinópolis. Muito obrigado, Jaime, pela presença. Obrigado, Fabiano, obrigado pelo convite. Vamos ver, se puder, vamos estar aí talvez na outra semana, quando a gente puder, para debater especificamente aquilo que a população manifestar aí através dos telefonemas. A gente pode aprofundar isso aí sem muita dificuldade. Obrigado, grande abraço, um grande abraço a toda a equipe da Rádio Minas e da TV Candidez. Um abraço também a todos os telespectadores e a todos os ouvintes. Eu que agradeço, é sempre um prazer te receber ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis.